Estamos de volta. Nessa dica tem receitinha deliciosa do quadro Bom Sabor. A Edivânia já está conosco. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada. Que espetáculo, hein? Ai, gostou? Tem cookies aqui para todos os gostos e tamanhos. Todos os gostos e tamanhos. Amei. Tem a versão tamanho família. Tamanho Tem família. as porções individuais. Isso, coloridos, confeitos diferentes, gotas de chocolate. A gente pode fazer variações dele mais baixinho, ele mais altinho. E o cookies é esse biscoitinho gostoso, né? Gostoso, Ô, assim. bolachinha boa essa. Então, começa a comer, não quer parar mais, não é? É Assim, viciante. vai uma atrás do outro, é uma delícia. Como é que você faz aí a sua versão, a sua receitinha? Então, essa receita aqui, Tati, ela é muito prática de fazer. Oba! E ela fica bem saborosa, você pode variar bastante coisa, tá? Então, nós vamos colocar aqui o açúcar mascavo. Aqui. O nosso açúcar refinado. Ah, você usa meio a meio. Meio a meio. Açúcar mascavo e o açúcar Refinado. branco refinado. E aqui tem que ser manteiga mesmo, não pode ser margarina, tá? Porque dá diferença no nosso resultado. Então, a gente precisa prestar atenção. Aí, o que eu faço? Eu dou uma leve batidinha para formar aquele creminho. Opa. Opa. Boa! Desculpa. É que essa Imagina. tigela ela é mais aberta, né? Deixa eu dar uma misturadinha primeiro. A boca, né? A boca dela é mais aberta. O açúcar mascavo. Vou mascavo para todo lado. Pronto, agora a gente dá uma batidinha. Não vai dar. Vamos continuar na mão. Ah, mas já misturou, né? Já, ele mistura fácil, ó. Então, 90 gramas do açúcar mascavo, 90 gramas do açúcar branco, né, o refinado, e 100 gramas da manteiga. Tem que ser manteiga. Tem que ser manteiga, sem sal, tá? Aí misturamos aqui, virou essa pastinha. Agora nós vamos colocar os 2 ovos. Também misturamos bem. Aí a gente já tem aquele creminho molinho. Aqui eu vou colocar a canela, o meu açúcar de baunilha para dar aquele sabor, aquele aroma gostoso e o bicarbonato. Então, reforçando, 5 gramas do bicarbonato de sódio, 5 gramas da canela, 5 gramas de sal. Agora Uma colherzinha de café, de né? café, Aquela exato. menorzinha. Vou colocar a farinha aos poucos. 200 gramas da farinha de trigo. Isso. Misturo. Você viu que prático? Não tem nenhum segredo. É só juntar tudo. É só juntar tudo. É só manter mesmo a quantidade certa dos ingredientes, porque senão ele altera. Mais um pouquinho. Ele não fica uma massa durona, tá? Como um biscoito. Fica pesada, né? Não. Ele vai ficar mais cremosa, de uma maneira que eu consigo espalhar com a colher. Aqui eu utilizei. Foi as 200 gramas certinho. Ó, você viu? Ela fica uma massa pesada, mas não seca. Ela não pode ficar seca. Se ela ficar seca, ele vai ficar duro demais. Tá. Deixa eu só tirar aqui. Então, primeira etapa concluída com sucesso. Deixa eu aproveitar enquanto a gente limpa só a bancada rapidinho. Eu vou chamar a tela, meus amores, com a relação dos ingredientes e a quantidade usada pela Edivânia para a montagem da nossa cookies. E tem até a versão gigante. Então, relembrando, foram 100 gramas da manteiga, 90 gramas do açúcar mascavo, mais 90 gramas do açúcar refinado, o açúcar branco. 100 gramas de ovos, que equivale a 2 ovos, certo, Edivânia? Exato, cada um é 50 gramas em média. Tá. E nós usamos também ali, aqui tá 10 gramas do açúcar de baunilha. Isso, e que eu coloquei, até te falei que dá esse aroma.
Lembra que eu comentei? Ele dá um aroma e um Quem saborzinho. não tiver ou não achar, Pode usar a baunilha em gotas mesmo. perfeito. A essência geralmente o pessoal tem em casa, tem né? em casa. Mas esse ele encontra na casa de produto para confeitaria. Bem prático de achar hoje também. Custa baratinho. Produtos de confeitaria, açúcar de baunilha Isso. ou as gotinhas da essência. Exato. Usamos 200 gramas da farinha de trigo, 5 gramas do sal, 5 gramas do bicarbonato de sódio, né, ou fermento, 5 gramas da canela. 5 gramas é aquela colherzinha de café. E aí, para finalizar, 150 gramas de confeitos coloridos. E agora você pode brincar. A gente pode usar aquelas gotas de chocolate, Exato. os confeitos coloridos que as crianças amam. E tem de tudo quanto é tamanho, cor. Tem formato coração, bolinha. Aqui, ó, eu já coloco um pouco na minha massa. Para assar junto. Para assar junto. É importante só lembrar, Tati, que os confeitos, principalmente esses coloridos, a gente compra à base de açúcar, porque tem uns desses que tem amendoim. Aqueles que tem amendoim, quando ele vai ao forno, ele estoura. Então não fica bonito. Esse à base de açúcar, ele não vai estourar, ele vai permanecer inteiro. Bem só lembrado. essa dica é. Na hora de comprar, só prestar atenção, não pode ser o de amendoim. Não, tem que ser o de açúcar mesmo, tá? Então aqui, ó. Aí, ó, não preciso untar a minha assadeira porque ela tem uma quantidade boa de manteiga. Certo. Tá? Mas se quiser Esse também... de açúcar que você fala é aquele de chocolate, né? Isso, de chocolate, Tá. exato. Aquela pessoa assim, né, bem... Vou ver se esse é de chocolate mesmo. Pode Divana, ver. Tá? Não é? Pode ver. Esse é de chocolate. Esse é de chocolate, né? Bem gostoso. Esse também, aquele que começa e não para mais, né? Exatamente. Vou pegar aqui um de cada cor. Aí, ó, eu espalho na minha assadeira, só que eu não espalho nela inteira. Porque se eu espalhar nele inteiro, ele vai assar, ele vai derreter a manteiga, vai crescer, e aí ele vai derramar da minha assadeira. Ah, ele Queima vaza. as pontinhas. Então, eu sempre tenho que deixar uma borda sem colocar. Borda de 1, 2 dedinhos? É, mais ou menos. Porque aí ele vai assar, né? Então, ele vai esquentar e vai chegar no ponto, e aí vai ficar no tamanho que a gente precisa. Tá? Não é uma camada grossa, é uma camada uns 5, mais ou menos, centímetros. Aí eu espalho mais por cima, para ele ficar bem cheio de confeitos. Então, ó, essa receita que nós passamos, ela dá essas 3 assadeiras, tá? Rende bem. Rende bem. Então, eu posso fazer o tamanho grande, o tamanho médio e o tamanho pequeno, né? Então, vou dar os 3 tamanhos. E aí eu também gosto de colocar, às vezes eu coloco, mesmo colocando os confeitos coloridos, eu coloco aquelas gotinhas de chocolate. Misturo as gotinhas, essas que tá nisso. Junto com o confeito. Junto com o confeito, eu misturo na massa, porque essas gotinhas, elas são forneáveis, tá? Elas vão ao forno e elas vão permanecer inteiras. Aí você põe a gotinha e o confeito. E o confeito, às vezes também, às vezes faço só com as gotinhas, porque tem gente que gosta só com as gotinhas. Aí a gente vai brincando com os confeitos. Divana, me tira uma dúvida. Sim. Em casa eu não tenho essa forma que você Sim. tem, ela é bem mais rasinha, baixinha, né? Isso. Eu tenho aquela tradicional. Posso assar naquela tradicional? Pode. Aí, a tradicional, principalmente, você vai ter sempre que deixar um pouquinho a mais, ó. Eu deixei aqui mais ou menos uns 2 dedinhos, tá vendo? Certo. Aí eu vou ter que deixar um pouquinho a mais. Eu vou ter que recuar mais, deixar mais Isso, pro centro. Porque senão, na hora de tirar, eu vou ter dificuldade para tirar. Porque aqui, ó, conforme ela tá o cookie tá morno, eu venho com a minha faca e ele levanta e eu tiro com facilidade. Como aquela é muito alta, se eu for fazer isso, ele vai quebrar. Então, eu vou ter que deixar um recuo maior. Tá. Ou então, numa de pizza. Normalmente, as pessoas têm de pizza que é mais baixa. Boa ideia, Divana. Usa a forma de pizza. De pizza, Tá. exato. Legal. Tá? Então, aí é a opção. Quanto tempo de forno? 10 minutos, 10 no minutinhos. máximo 12 minutos. Porque senão ele vai assar demais e vai ficar duro demais. De 10 a 12 minutinhos. Isso. Quando tirar do forno, às vezes a pessoa vai ter a sensação que ele não tá tão assado. Mas é assim mesmo, porque quando ele esfriar, ele chega no ponto. Nesse ponto que eu vou provar agora. Isso. Ô, Divana, qual que eu posso pegar aqui, Se Divana? você quiser. Ah, meu Deus.
Olha esse daqui, vamos quebrar um. Vamos, esse mesmo, Edivânia, vai ser esse aí, ó. Esse que Pode você vai ser? quebrar, que tem os confeitos grandes. Ó. Olha como ele fica bonito por dentro. Esse eu coloquei um pouco de gotas de chocolate e os E confeitos. os confeitos. Tá? Edivânia, você imagina? Eu já vou pegar esse pedacinho aqui, Edivânia. Com café, com chá, com Chocolate suco, quente, hoje tá com qualquer friozinho, coisa. com qualquer Isso coisa. aqui é maravilhoso, gente. né? Ou ele puro assim, sozinho mesmo. E o Maravilhoso. açúcar mascavo, ele dá um sabor bem diferente, né? Gosto do toquinho da canela, É, bem você viu que é bem discreto, suave. e do açúcar mascavo. É. Não, a canela a gente não pode colocar muito, porque senão ela vai sobressair. Não pode, é só aquele leve toque. E quem quiser fazer de chocolate, sabe aquele mais escuro? Uhum. Aí a gente troca, coloca 150 gramas de farinha de trigo e 50 de chocolate em pó. Chocolate, não achocolatado. Ao invés de usar 200 gramas da Isso. farinha de trigo, Vou usar 150 e 50 de chocolate em pó. do chocolate em pó. Tá. O cacau em pó, né? É, ou chocolate em pó, hoje a gente tem 50%, 70%, ou cacau. Digamos que é maravilhoso. Ai, que bom. Eu gosto que ela é sincera, a gente percebe que ela gosta. Gente, o difícil Então, assim, vai ser manter o autocontrole de comer um e só. não comer, entendeu? Ele inteiro, O né? cookie gigante sozinha. Que dá vontade de colocar debaixo do braço e sair correndo, comer sozinha. Ó, uma vamos delícia. quebrar esse daqui. Esse aqui é só gotas de chocolate. Ó, Olha, tão de gota. tá? É, tem que caprichar, ficar bem recheado, bem gostoso, né? Edivânia, mas eu achei bem gostoso. Você viu que prático? E você sente o gostinho do açúcar mascavo. Isso. Quem puder, a gente mistura. Não usa só o açúcar branco refinado, não. Coloca Ele metade fica da mais quantidade do saboroso mascavo. com o Fica mascavo. mais gostoso. É. Eu prefiro, eu acho que fica melhor. E muito prático de fazer. Sim. Então dá pra fazer Porque junto aqui a com a gente misturou criançada. tudo no recipiente. Isso. É só seguir as porcentagens direitinho dos ingredientes e a temperatura do forno e o tempo. Não pode ultrapassar 12 minutos. Tá. É de 10 a 12 minutos. Normalmente eu asso em 10 minutos. Aí deixo Tá. ele em cima da grade, que é para ele esfriar e secar da textura. Gente, eu vou repetir a quantidade de cada um dos ingredientes. Usa a receita certinha, conforme a Edivânia passou, que ó, não tem Não segredo, tem não erro. tem como dar errado, tá? E fica maravilhosa. Faz, você vai fazer maior sucesso aí na sua casa. Então a gente vai reforçar a quantidade de cada um deles: 100 gramas de manteiga, 90 gramas de açúcar mascavo, mais 90 gramas do açúcar refinado branco. Então, primeira etapa da receita, você vai misturar esses 3 ingredientes: manteiga e o açúcar mascavo e o refinado. Fez aquela pastinha, aí você acrescenta 2 ovos, 10 gramas do açúcar de baunilha. Quem não tiver açúcar de baunilha, pode ser as gotinhas da essência de baunilha. Misturou bem? Aos poucos vai acrescentando a farinha de trigo, 200 gramas da farinha de trigo. Tati, quero fazer a versão do cookies de chocolate. Usa 150 gramas da farinha de trigo e completa com 50 gramas do chocolate em pó ou do cacau em pó. Exato. 5 gramas de sal, 5 gramas do bicarbonato de sódio ou do fermento e 5 gramas da canela, aquela colherzinha de café. Por último, 150 gramas de confeitos coloridos. E aí, nessa hora, você pode brincar. A Edivânia mistura um pouquinho desses confeitos ali na massa, mexe tudo e depois coloca por cima. Pra assar. E aí você, ai, Tati, quero usar o confeito, quero usar a gota de chocolate, enfim. Aí é da sua imaginação. Poderia colocar algum tipo de castanha triturada, Edivânia? Pode, né? Pode colocar nozes, pode colocar castanha, sem nenhum problema. E ali mexe tudo. Mexe tudo do mesmo jeito. Só não e pode também... passar de 12 minutos no forno, porque Não. senão ele vai ficar duro, ele Duro. pede ponto. Isso, exato. Ele tem que ficar com essa crocância. Nem pode colocar farinha mais e nem pode deixar no forno mais tempo, senão ele vai endurecer demais. Deliciosa receita. Wilson, guarda mais um pedacinho aqui pra eu comer depois, tá, Wilson? Obrigada, obrigada, meu amor. Até a Arrasou. próxima. Obrigada. Deliciosa. Que bom. Eita, essa bolachinha é difícil a gente comer só um pedacinho, viu, minha amiga?